Sejam muitos bem-vindos para estar conosco em mais uma live nesse dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar no Salmo 51 hoje, nessa manhã, o versículo 17, que diz assim: Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, compungido e contrito. Não o desprezará o Senhor. Nós sabemos que o Senhor, ele olha o nosso coração, ele não vê como o homem vê o exterior, mas Deus, ele olha o nosso coração. E aqui ele dá uma dica para nós do que ele agrada. Ele fala assim, ó: sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, compungido e contrito, ou seja, um coração que se arrependa. Nós estamos aqui, corremos o risco de pecar, errar o alvo, mas quando a gente se arrepende, vai diante do Senhor com espírito quebrantado, e isso agrada o coração dele. Ele deseja que nós venhamos a ter um coração voltado para ele, ensinável. É isso que ele deseja do nosso coração. E esse salmo ele fala muito a respeito de Davi, quando vai à presença do Senhor. Até então ele se arrepende do pecado e ele pede perdão. No versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e do meu pecado. E aí ele vai no versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Enquanto ele não vai diante do Senhor, diz ao Senhor que ele conhece as transgressões, o pecado sempre está diante dele. Mas até que o Senhor fala para ele, né? Do qual tipo de coração que ele se agrada. Que sacrifício? Nenhum. Nenhum. Lá em Samuel ele fala, né? Uhum. Que sacrifício não, ele se agrada não de sacrifício, mas de Convém obediência, obedecer e não sacrificar. sacrificar. Ele se agrada de obediência, é que Verdade. nós possamos ter esse coração voltado para o Senhor, um coração aonde ele possa inclinar tanto do lado esquerdo, do lado direito, um coração manteiga, né? Flexível. Flexível, ele inclina, Amável. amável, não um coração duro. E você sabe que, falando em coração duro, Bruno, o pecado, ele cauteriza, né, o Sim. coração, ele É. endurece o coração. Quantas pessoas a gente vê, a palavra parece que vai e volta. Uhum. Mas a gente não desiste. A palavra do Senhor, ela, quando ela é ministrada, ela fala que ela esmiuça a penha. Ela vai Aleluia. batendo, 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 até esmiuçar a penha, ou seja, aquele coração duro, né? Uhum. Exatamente. Ninguém perde para Deus. Que coisa tremenda, né? Tremendo. Ninguém perde, né? Não. Ele tem o coração na mão. Sim, pois é. Mas o coração quebrantado e contrito, Não Deus não desprezará. desprezará. Sabe o que eu acho tremendo aqui em Davi, pastor? Davi descobriu que Deus não é um bebedor de sangue, né? Quando nós vamos olhar para a cultura, Deus, eu acho assim, Deus ele é um comunicador nato, né, pastor? Porque ele comunica-se com o homem da maneira com que o homem possa entender. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, o povo de Israel, eles vêm de uma constituição religiosa, principalmente do Egito, onde eles, no Egito, os sacrifícios precisavam de sangue. Então, todo sacrifício que do povo egípcio precisava, tinha necessidade de sangue para remissão de pecado. Porque os deuses do Egito reclamavam assim. Deus, para chegar e para que eles pudessem entender que Deus é aquele que perdoa pecado. Ele fala o seguinte: pega a linguagem que eles têm.
sacrifica o animal, sacrifica com sangue, só para que eles pudessem compreender. Quando vem Jesus? Jesus, ele mostra, e o João Batista, ele olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele veio e morre. Deus não precisa de sangue para purificar o homem. E Jesus fazia isso. Tremendo, né? Quando Jesus, quando chegava nos homens, ele falava assim, pegava, impunha as mãos sobre a cabeça das pessoas, olhando bem nos olhos das pessoas, bem no olho do ser humano, e falava assim: filhinho, ou a tua fé te salvou. Ele põe os olhos, as mãos naquele ser e dizia assim: teus pecados estão perdoados, sem sangue, sem nada de sangue. O sangue só veio aparecer para o povo porque era uma linguagem que o povo entendia de remissão. Olha que coisa tremenda. Quando nós olhamos para Jesus, ele morre exatamente para o povo judeu entender que precisava de um ser só para a purificação. Hebreus, ele de uma vez por todas acaba com isso, dizendo assim: se antes o sangue de animais e os cinzas de uma vaca, de um touro, purificava, quanto mais o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, dizendo: agora não precisa mais de sangue, porque Deus nunca precisou de sangue. Que coisa, né? Mas ele fala na linguagem, né? Que a Deus fala na pessoa possa linguagem. compreender. Porque, olha só, é uma constituição religiosa de outras religiões, porque o povo veio do Egito. Mas Deus é muito mais além disso, tanto é que em Apocalipse capítulo 18, no verso 13, ele vai dizer, aliás, Apocalipse 13, no verso 18, ao contrário, ele vai dizer assim que Jesus, ele morreu antes da fundação do mundo, não precisa de sangue. Davi entendeu isso, pastor. Por isso que quando Davi peca, cadê o sacrifício de Davi? Porque ele vai muito além, ele entende graça. Ele entende, por isso que a gente fala assim, Davi viveu graça diante da lei, né? Davi, ele entende o coração do Senhor e ele vai dizer exatamente esse texto. Ele vai dizer esse texto aqui: um coração humilde e quebrantado, ele não rejeita. Então não importa para Deus se tinha sangue, se não tinha sangue, o que era, o que não era. O que importa era o coração quebrantado, humilde, contrito diante do Senhor, e não o sistema religioso. O sistema religioso não pode curar, o sistema religioso não pode salvar, o sistema não pode restaurar. Só Jesus. A obra perfeita de Jesus. Quando nós estamos falando, o sangue de Jesus tem poder. Não é glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. O sangue de Jesus está falando, a obra que Jesus fez na cruz já basta. Por isso Jesus vai dizer tetelestai. Acabou. Está consumado, não precisa mais de sangue. Aliás, nunca precisou. Deus só falou para a linguagem de vocês. Acabou. Não precisa mais de sangue. Não precisa mais de purificação, porque ele já nos purificou. Jesus disse: as minhas palavras te purificam. Coisa poderosa, né, pastor? Poder da palavra, né? Por isso, assim, quando nós olhamos para esse texto, Davi, ele entendeu. Davi entendeu. Ele é purificado por um coração contrito e um coração humilde, compungido, voltado para o Senhor. Não é por sangue, não é por obra religiosa, não é por meio religioso, é pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Não é tremendo isso? Tremendo. Né?
Ele sobe, né, o entendimento dele. Muito bem. Glória a Deus, né, pastor? Amém. Vamos então, essas meditações são tremendas, né? Tremendas, tremendas. É. Vamos então, voltando aqui para o nosso estudo, nós vamos ver aqui, estamos estudando sobre o galardão, tipos de galardão, né? E nós começamos, o texto base que nós estamos estudando a respeito dos tipos de galardão, está lá, Apocalipse capítulo 22, no verso 12. Pode ler para nós, pastor? Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que Amém. fez. Isso aqui nós vamos ficar memorizando, né? Decorando. Né? Eis que vem em breve. Esta é a palavra. Logo de manhã, você já acorda com isso, né, pastora? Eis que vem em breve. Eis que vem, eis que vem. Jesus está nos dizendo que ele vai vir, ele vai entregar a sua recompensa. E nós estamos vendo aqui as recompensas, né, que são dadas como 7 coroas que a Bíblia vai trazer para nós. Nós vamos ver aqui as 7 coroas, que são a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa incorruptível, a coroa da alegria, a coroa do vencedor e a coroa do mártir. Então, quando nós estamos falando da coroa, nós vamos estudar cada uma delas. Na verdade, hoje, nós só vamos dar uma introdução a respeito da primeira coroa, né? Na próxima live, iremos só falar sobre a coroa da vida. Então hoje é apenas uma introdução, você vê, porque a Bíblia ela é muito detalhista, né, pastora? Cheia de tesouros para ser descoberto. Exatamente. Então, aqui na Manhã com Jesus nós podemos temos assim, um tempo para nos aprofundar nesses tesouros, né? Então nós vamos aqui nos aprofundar nessa coroa da vida. E quem é que vai receber esta coroa? Quando nós vamos olhar a coroa da vida, pode passar o próximo aí, o nosso próximo slide. A coroa da vida, ela é chamada assim porque ela é dada essa coroa é para os vencedores, reservado aos que suportarem as provações da vida sem esmurecer. Então, quando nós estamos falando desta coroa, quem vai receber essa coroa, este galardão? O Senhor nos mostra que é para aqueles que passam pelas provações. Você está passando por uma provação? Você está passando por uma situação de privação? Você deve se alegrar. Olha o que Tiago, no capítulo 1, no verso 12, vai nos dizer. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido ao que o amam. Então, olha só, eu gosto mais da versão que vai dizer: bem-aventurado o homem que passa por várias provações. Tem uma versão que diz assim: várias provações, porque nós passamos por provações. Olha também Apocalipse, no capítulo de número 2, no verso 7. Lê para nós, pastor. Por quê? Passamos por provações, passamos por limitações. O ser humano passa por provação, passa por limitação. Pode ler para nós, pastor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha só. Ao que vencer. A vencer o que? A provação. Então Deus nos prova. Veja, como é essa situação de provação? Há uma diferença entre provação e tentação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é completamente diferente da outra, né, pastor? Uma coisa. Né? Dá uma olhadinha aí para nós, porque Jesus vai mostrar para nós dentro de uma parábola, né? Inclusive nós temos aqui na Manhã com Jesus uma série de vídeos que fizemos a respeito das parábolas de Jesus. Lembra, pastor? Né? Você pode aí procurar na Manhã com Jesus e procurar aí a série de vídeos a respeito de parábolas. Dá uma olhadinha então, Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 29, pastor.
Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha só, muito conhecida, né, pastor? Esse texto, né? Esse muito texto, desde a minha infância, né? Tem uma musiquinha que a gente cantava, né? Acho que a pastora vai lembrar. Quem é crente velho também, né? Não construa sua casa na areia. Não construa sua casa. Como que é? Sua areia. Não construa sua casa na areia, não construa Sua casa na areia do mar. Ah, na não areia. construa sua casa na areia. Não construa Sua sua casa na areia do mar. Né? Exatamente. É uma música antiga. Cantava a música quando era como criança. Para trazer para nós, né? Como que é, né, pastor? Tem coisas que eu fico assim, né? Tem coisas que eu fico assim, nossa, mas da onde será que eu aprendi isso daqui? Daí eu vou em vários seminários que eu fiz. Não foi nos seminários, aí eu lembro que foi quando eu estava quando era criança, né? Por exemplo, memorizei um versículo que diz assim, ó, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, né? Tinha lá uma irmãzinha, quando ela colocou, abria a Bíblia acendia uma luz. Né? Vem bem essa imagem, assim, Pra não né? esquecer, né? Porque lembra, né, pastora? Então, olha só a importância, né, de trabalhar com as crianças, hein? Como é bom, né, importante, porque isso traz um enraizamento na palavra. Agora, quando Jesus ele fala sobre essa parábola, a primeira coisa, ele vai dizer aqui, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E ele vai dizer, então, compará-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre, aí ele vai dizer, a rocha. Jesus, quando fala sobre a rocha, não está falando sobre ele. Jesus, quando fala sobre a rocha, ele está falando sobre as palavras ensinadas por ele. A pessoa que pratica as palavras ensinadas por Jesus, esta é a pessoa que está na rocha. Quem está na rocha? Não é aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que está na rocha é aquele que pratica as palavras ensinadas por Jesus. Isto é permanecer na carreira quando nós falamos. O que é percorrer a carreira? É praticar as palavras ensinadas por Jesus. É por isso que ele vai dizer: quem recebe o galardão? Aquele que pratica as palavras ensinadas por Jesus. Quem não recebe o galardão? Aquele que ouve e não pratica. A nossa carreira está ligada ao fator de nós praticarmos o que Jesus nos ensinou. Agora, há uma coisa interessante nesta parábola. Porque Jesus ele vai dizer aquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. Aquele que construiu a casa sobre a rocha e sobre a areia vem as mesmas coisas. Por exemplo, sobre aqueles que estão na rocha e na areia vai vir chuva, vento e enchente. 3 dimensões. Casa está simbolizando a vida que nós levamos nesta terra. Então, sobre a pessoa que tem Jesus e pratica a sua palavra, e a pessoa que tem Jesus, mas não a pratica. Jesus está dizendo isso. Não está falando aqui aquele que tem Jesus e aquele que não tem Jesus. Ou aquele que tem Jesus é aquele que não está na igreja. Para ambos, ele está falando daqueles que têm Jesus. Os que têm Jesus, alguns construirão a sua casa na rocha, que é praticar as palavras ensinadas, e alguns construirão sua casa na areia, que é ouvir, mas não praticar. É isso que Jesus está falando. O que é vir vento? É provação. O que significa provação? Porque nós estamos falando sobre a coroa da vida. E a coroa da vida será entregue para aqueles que suportaram a provação. Não é tentação. Deus é aquele que nos prova.
Ele provou a Abraão. Nós vamos ver isso nas próximas lives. Ele provou a José. Ele provou a Jesus. Todo aquele que tem a Deus em primeiro lugar será provado na fé. Todo aquele que tem o Senhor será provado na fé. Porque crente não passa por tribulação, crente passa por desenvolvimento de fé. A palavra do Senhor fala que a nossa fé, ela é como um grão de mostarda. Mas não tem que ficar como um grão de mostarda. A nossa fé, ela tem que se desenvolver. Como é que Deus desenvolve a nossa fé? Provação. Vamos lá, fé é 3 dimensões. Primeiro, nós recebemos fé por ouvir a palavra. Edificamos a nossa fé por ouvir testemunhos. E desenvolvemos a nossa fé com provação. Então, quando ele fala de chuva, ele está falando de provação. Onde nós seremos provados. Deus nos prova para que possamos crescer na presença dele. Quem é que vai receber a coroa da vida? Aquele que perseverou na provação. Porque muitos, quando começam a viver a provação, acham que quando recebem a Jesus, acham que vão viver de qualquer forma. Deus vai mandar um anjinho com suco de uva. Não é verdade? Ficar na rede, no bem bom. Não. Não é isso que o Senhor nos ensina. O que o Senhor nos ensina é que quando aceitamos a Jesus, iremos ser provados. E para isso, essa aprovação, você vai receber o galardão se permanecer até o fim. E quantos, quando estão na aprovação, não permanecem até o fim? Porque fica esmorecido. Achei que Deus ia me livrar dessa situação. E não, Deus não te livrou. Então, veja só. Provação. Deus envia provação. Depois ele fala sobre ventos. O que é o vento? É a perseguição dos homens. Perseguição por quê? Porque tem coisa que não é nem Deus e nem diabo, é a pessoa mesmo. Né? Não é que Deus está mandando aquela pessoa para... Não, a palavra fala que ferro com ferro se afia. Existem pessoas que vão te perseguir. Ou você cresce, ou você vai para trás. As más companhias corrompem os bons costumes. É vento. Tem pessoas que gostam tanto de outras pessoas que acaba sendo levado pelo pensamento dessas pessoas. Não foi Deus nem o diabo, é a pessoa mesmo que não teve, a pessoa mesmo que não teve o seu fundamento na pessoa de Jesus. Tem pessoa que é ruim. É perseguição dos homens. Salmo capítulo de número 1, né, pastora, vai nos ensinar sobre como é o aspecto do homem que não busca a presença de Deus. Primeiro ele diz a palavra, bem-aventurado o homem que não anda. Então o primeiro aspecto é andar. Que não se detém, depois a pessoa para. E que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então são 3 coisas. Andar, parar e se sentar. É vento. A gente olha como perseguição como se fosse algo ruim, mas muitas vezes não são pessoas que vêm que são ruins. Muitas vezes são pessoas que você gosta, mas que te afastam da presença de Deus. Te afastam do olhar do Senhor. Por isso, nós temos que escolher muito bem com quem nós andamos. Eu decido andar com águia, porque eu vou voar mais. Né, pastor? Agora ele vai falar sobre, dentro dessa parábola, ele vai falar sobre as águas, sobre a enchente. O que representa a enchente? A tentação de Satanás. Então veja que ele vai falar sobre, está apontando sobre chuva e está falando sobre tentação. Então nós temos esses 2 parâmetros aqui, a provação de Deus e a tentação que vem do diabo. Qual que é a diferença entre provação e tentação? Está aí na tela, veja só. Então, quando nós estamos falando sobre provação, nós estamos falando sobre amadurecer na fé,
Deus nos prova para que nós venhamos a amadurecer. A tentação é o que te afasta de Deus. A provação produz perseverança. Já a tentação produz desobediência. A provação vai produzir amizade com Deus. A tentação vai produzir inimizade contra Deus. A provação tem o poder de trabalhar o caráter. A tentação te faz ficar tão longe de Deus que vai fazer com que Adão tenha a mesma coisa que Adão e Eva teve. Vergonha do Senhor. Vergonha de Deus. A provação vai trazer sabedoria. A tentação vai produzir morte. Então, quando nós estamos falando a respeito de tentação e provação, elas são diferentes, porque elas vão produzir coisas diferentes em nossas vidas. Então, ele está dizendo, quem é que vai receber a coroa da vida? Aquele que chegou até o final e amadureceu na fé, produziu perseverança, teve mais amizade com o Senhor, produziu caráter, produziu sabedoria. É isso que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Então, quando nós estamos falando sobre coroa da vida, é porque produz vida no nosso ser, produz vida nos nossos pensamentos, produz vida na nossa mente e no nosso coração. Amém, pastor? Amém. Essa é a diferença. Na próxima live, né, que nós estaremos juntos, iremos continuar a falar a respeito da coroa da vida. Iremos falar bastante a respeito da coroa da vida, para que você possa compreender o propósito desta coroa quando nós recebemos. Amém. Amém, pastor? Amém. Nós voltamos na próxima e convidamos você para estar conosco. Não deixe de passar para mais pessoas, né, essa live, que a mesma bênção que nós estamos recebendo, nós vamos abençoar outros. Deus te abençoe. Amém.